Meus amigos, tamo junto, rapaziada. O GE confirmou que o Renato vai utilizar um time reserva, cara. Tá aqui, ó. No jogo contra o São José na quinta-feira, ó. Nessa segunda-feira, o portal GE apurou que o Fluminense deve voltar a poupar seus titulares nessa semana, assim como contra a União Espanhola. Reservas e jovens da categoria de base voltarão a ser chamados e entrar em campo nessa quinta-feira na altitude. Tem vários motivos para isso ser realmente verdade. A altitude 3.600, 3.000 brau, 3.000 varada de altitude, vai ter que subir o morro, é brabo, falta oxigênio. Para que eu desgastar a equipe titular? Jogo quarta, domingo, quer ver? Ó, coisa tá braba. Depois desse jogo contra o São José, lá na altitude, o Fluminense joga no domingo contra o Atlético Mineiro, e vocês sabem muito bem que a prioridade do Renato Gaúcho é o Campeonato Brasileiro. Então a prioridade dele está com a cabeça no Atlético Mineiro, lá na Arena MRV, naquele gramado sintético novo dos caras. Depois do jogo contra o Atlético, no meio de semana, o Fluminense vai jogar em casa no Maracanã contra a União Espanhola. É jogo quarta e domingo, mano. Tem jogo que é na quinta ou na terça, mas no meio de semana tem jogo. Então tem a União Espanhola, que realmente o Fluminense pode decidir a sua classificação na Sul-Americana jogando em casa no Maracanã. Aí é foco total, porque as duas últimas rodadas na Sul-Americana são no Maracanã, que é contra a União Espanhola e o Once Caldas. Então depois do Galo, meio de semana tem jogo decisivo contra a União Espanhola. Contra o Galo é todo mundo no 220, contra a União Espanhola também no Maracanã, a cobrança será maior. Depois do jogo contra a União Espanhola, vai para o Sul, fora de casa, encarar o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense no Campeonato Brasileiro tem uma sequência aí de 2 jogos fora de casa, em Minas e contra o Juventude. Depois do jogo contra o Juventude, tem Copa do Brasil no meio de semana, contra o Aparecidense. Não está resolvido. O Fluminense ganhou só de 1-0 no Maracanã. Podia ter metido uma goleada e não fez isso. Não jogou bem. Não sei se o jogo estava marcado por Serra Dourada. Pode ser que mude de local. Ainda vai confirmar. A princípio é Serra Dourada. Vai pegar o Aparecidense. Se cochilar, o castigo cai. Depois do jogo contra o Aparecidense, que é um jogo decisivo, classificatório para o Fluminense, avançar é importante. Copa do Brasil tem a sua prioridade, pelo amor de Deus, pela premiação, pela importância, paga muito bem a importância do campeonato. Ser eliminado pela Aparecidense é arrego, né, irmão? Logo em seguida tem Brasileirão novamente e um clássico contra o Vasco. Clássico, o Vasco estando bem ou estando mal, é um joguinho chato pro Fluminense. Cara, o Vasco, o Fluminense tem que suar um litro certo, suar muito, porque infelizmente em clássico o Fluminense não tem dado muita sorte não. Então Fluminense e Vasco no meio de semana no Maracanã, exigência, cobrança, a torcida não quer perder pro Vasco, quer ganhar o clássico. Depois do jogo contra o Vasco, tem Sul-Americana novamente no Maracanã contra o Once Caldas, jogo decisivo, é a última partida da fase eliminatória, né, fase classificatória da Copa Sul-Americana, decidindo se o Fluminense vai ficar em primeiro ou em segundo, se vai para uma repescagem, que pode ter times vindos da Libertadores, terceiros colocados. Aí pode ser que tenham clássicos também nessa repescagem. É bom o Fluminense se classificar em primeiro. Então Fluminense e Once Caldas. E para fechar, antes da viagem para o Mundial de Clubes, o Fluminense joga contra o Internacional no Beira-Rio. Outra viagem, outro jogo fora. Então no Campeonato Brasileiro são 4 jogos até o Mundial. Atlético Mineiro fora, Juventude fora, Vasco no Maracanã e Internacional fora, lá no Beira-Rio. E no meio desses 4 jogos do Campeonato Brasileiro, tem Sul-Americana, Copa do Brasil e Sul-Americana. Então, qual a necessidade de pegar o time titular e mandar subir o morro e ir lá para Bolívia, em La Paz, na quinta-feira, desgastar os titulares para encarar um adversário que não está bem, já tomou umas bordoadas jogando na altitude, né? Acho que perdeu para o Once Caldas,
empatou para o União Espanhola, não teve resultados, não venceu ainda. Lá tá mal no campeonato boliviano, olha só. Acumula uma sequência ruim a equipe do São José. São 7 jogos. Cabe destacar que o Fluminense, ou para alguns jogadores, vai encarar uma equipe em crise. Após ser líder na Liga Boliviana, o São José acumula uma sequência de resultados ruins. No último domingo sofreu uma derrota de 5-1 para o Blooming, fora de casa. São 7 jogos sem vitória, sendo 5 derrotas e 2 empates. Um recorde para eles lá. Então estão muito mal. 7 jogos sem vencer, 5 derrotas, 2 empates. Acho que se ajeitar direitinho, levar a molecada certa, os reservas certos para isso, para esse jogo, dá para arrumar um resultado. O Fluminense jogou muito mal contra o União Espanhola, daí que deixa a gente preocupado. Que time vai lá, qual a escalação? Porra, Emanuel e Thiago Santos na zaga, vai botar os garotos da base nas laterais, como é que vai ser isso aí? Ele já garantiu que vai usar o Renato Augusto de alguma forma, algumas minutagens, entrando no segundo tempo, ele já adiantou que vai utilizar o Renato Augusto. Vamos ter um parâmetro com o grupo de jogadores que ele levou lá para o Chile contra a União Espanhola. O questionamento que eu faço é o seguinte: o Renato vai ficar no Rio ou ele vai junto com o grupo? Seria interessante o Renato ir. É melhor o Renato subir, ir lá para a Bolívia. Mandar o Alexandre Mendes novamente, não acho correto. Acho que a molecada vai se sentir mais confortável, e até os reservas, de ter ali o treinador na beirada do campo, observando, dando as ordens e conhecendo melhor o elenco. Espero que dessa vez o Renato vá. A gente tem umas coisas certas aqui para esse jogo, diferente do jogo contra a União Espanhola, que foi os garotos do Sub-20 mais o time reserva. O Léo Jansen está no departamento médico. Pode ser que o René viaje com o grupo. O René, que foi reserva nas 2 últimas partidas do Fluminense, o Fuentes assumiu a titularidade. Então o René está um pouquinho mais descansado, pode subir lá para a Bolívia. Então acho que ele entra na vaga do Léo Jansen. Outro também que eu acho que não deve ir para a Bolívia é o Everaldo, que ele virou titular com a contusão do Cano e o único centroavante do elenco. Para que você vai tirar o Everaldo? Para ter um desgaste lá na Bolívia, se você vai precisar dele no jogo contra o Atlético Mineiro começando uma partida. Se você vai poupar os titulares, o Everaldo agora é titular. Então o Renato Augusto deve entrar na vaga do Everaldo como falso 9, um jogador ali do meio de campo. Então eu acho que não foge daqueles relacionados, não tem como criar novidade ali. Daquele jogo contra a União Espanhola, é aquele grupo mesmo. Gustavo Ramalho, Kevin, o Vitor Eudes deve ser o goleiro titular, a zaga com Caio Amaral, Davi, Gustavo Sintra, Fidelis, o René deve entrar no lugar do Léo Jansen, como eu falei, Manuel, Thiago Santos, o Wagner, que foi titular da lateral esquerda, bota o René de lateral esquerdo, aí uma velharia na zaga, né, meu? Manuel, Thiago Santos e René, mas pode levar o René, tá descansado. Meio de campo com Fabinho, Bernal, Doman, Lavega, Lescano, Nonato, Thiago Henrique, o Wallace Davi. Então, a dupla de volantes deve ser a mesma do jogo contra a União Espanhola, Bernal e Nonato. O meio armador foi o Lescano. Lescano não foi bem no Chile, mas foi bem nos últimos jogos que ele entrou no meio de campo. Então vamos dar mais uma moral pro Lescano aí no meio de campo nesse jogo contra o São José. E o ataque é o Kelvin Tanque, pode ser o titular, né? Pode ser que comece o jogo, não dá moral pro garoto, tá no Sub-20, é titular, é o centroavante titular do Sub-20, bota o Kelvin Tanque. O Keno, que foi poupado no último jogo, vai começar na ponta esquerda. O Serna, que entra no segundo tempo dos jogos, vai jogar na ponta direita. Foram os 2 extremos no jogo contra a União Espanhola, e os 2 não foram bem. Acho que ninguém foi bem naquele jogo. Então Serna por um lado e o Keno pelo outro. Kelvin Tanque como referência, ou Wesley Natan, vamos lá. Paulo Baia deve ser relacionado, né? E o outro Kelvin, que também é atacante. Então não deve fugir disso aí, não deve mudar muita coisa nos relacionados. Deve ser praticamente 99% o grupo que viajou lá para o Chile
essa rapaziada que vai ser relacionada. Rapaziada, não tem pra onde correr. É jogo no meio de semana, é Copa do Brasil, é Sul-Americana, é Brasileirão pegando fogo, o Fluminense em quinto lugar. Bom, pô, o Fluminense tá em quinto lugar, irmão. Tá lá, quinto lugar. Então tá brigando aí pelo G4, tá brigando pelas primeiras colocações, tá com 13 pontos, mesmo número de pontos um ponto atrás do Flamengo, tem 14. Mas tem que escolher a competição, tem que escolher o grupo, os jogadores. Ah, mas é um time fraco. Cara, tem que reclamar com quem montou o elenco lá em janeiro. A cobrança tem que ser feita com ele, né? Com o Renato, com os jogadores. Foi quem montou o elenco em janeiro que não deu essas peças, essas reposições, essas opções ricas e fortes, interessantes para o treinador trabalhar agora no mês de maio. Agora é o teu que usar o que tem em mãos. Usa a molecada, usa o time reserva. Paciência, senão vai estourar um monte de gente aí. O Keno não atuou no último jogo porque estava com carga máxima, então estava a ponto de estourar. Então teve que descansar. É por aí. Deixe seu comentário, se inscreva no canal. Tamo juntos, tô indo nessa.